Beleza aí, galera do Nerd Exterminador. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre, assim, provavelmente para tirar dúvidas aí de muita gente que tem quando está montando aí seu computador, acaba tendo dúvida sobre o gargalo, que muita gente fala. Mas o que é o gargalo que existe? O gargalo é quando, por exemplo, o processador segura o desempenho da placa de vídeo. Então, por exemplo, você coloca uma placa de vídeo lá, por exemplo, uma GTX 780 Ti num Core 2 Duo ou num Pentium. Vai haver um gargalo, a placa de vídeo não vai dar tudo que ela devia dar e vai acabar tendo problema aí, não problema, né? Mas você não vai ter todo o potencial que a placa de vídeo podia dar. Então, essa é uma tabela que eu já estava montando num grupo, postaram, digamos, ela completa e, digamos, eu completei minha tabela, porque eu já tinha começado a fazer ela. Então, vou falar aí quais processadores aguentam quais placas de vídeos. Isso sem overclock, claro. Nos FX você pode fazer um overclock, aguentar alguma coisa a mais aí. Mas eu vou falar sem overclock, porque o overclock pode variar de cada sistema, de cada usuário, e daí precisa de refrigeração, precisa de fonte, precisa de placa-mãe. É muito mais complicado do que a velocidade em estoque. Então vou pegar aqui minha tabelinha e ler aí para vocês. O FX 4300 ele atinge 100% de uso assim que ele segura a placa de vídeo. Ele aguenta até a R7 260X ou a GTX 650 Ti ou GTX 650 Ti Boost. Até aí até ele aguenta. Acima disso ele já tem um gargalo pequeno e vai aumentando conforme for mais forte a placa de vídeo. Mas em jogo acaba tendo, digamos, isso é para benchmark, essas coisas assim. Já em jogos dá para aguentar um pouco mais. Então ela acaba aguentando a R7 265, que é melhor do que a R7 260X, ou a GTX 660. O FX 6300 aguenta a R9 270 ou a GTX 660. Isso para benchmark. Para jogo ela aguenta a R9 270X ou a GTX 660 Ti ou a GTX 760. Eu acabei não falando aqui nas primeiras placas, mas a R9 270 equivale a R9 270X equivale a HD 7870, a R9 270 equivale a HD 7850, a R7 265 ela fica entre a HD 7790 e a HD 7850. A R7 260X é igual a HD 7790. Então, continuando depois dessa aí besteirinha que eu fiz, temos o FX 8350 e o FX 9590. O FX 9590 eu vou falar daqui a pouquinho separado. Na tabela que postaram tava junto os dois, mas eu acho que ele é capaz de aguentar um pouquinho mais. O FX 8350 aguenta até HD 7970 ou R9 280X HD 7950. Não, tá certo, é 7970, R9 280X ou GTX 670. E para jogo ela aguenta a R9 290 ou a GTX 780. Eu acho que o FX 9590 em benchmark vai aguentar a mesma coisa que o FX 8350, não vai mudar muita coisa, vai ganhar pontos no benchmark pelo overclock já que tem o processador.
mas em jogo eu acho que ele aguenta assim a R9 290X ou a GTX 780 Ti. Acima disso, SLI, Crossfire, os FX não aguentam. Só se for um Crossfire aí que entre no nível, por exemplo, um Crossfire de R9 270 acaba ficando, acho que no nível da R9 290X, então o FX 9590 deve segurar. Acaba ficando nisso. Os Crossfire, a ISLI, os FX só vão aguentar se chegar nessas placas. Acima dessas placas ele não vai aguentar. Então agora vamos ir para a parte da Intel. A Intel começando lá com i3 de terceira geração ou de quarta geração, ele aguenta R9 270 ou HD 7850 ou a GTX 660. Mas para jogo ele o i3 aguenta R9 270X, HD 7870 ou GTX 660 Ti ou GTX 760. O i5 para benchmark aguenta R9 280X ou HD 7970 ou a GTX 770. Já para jogo aguenta a R9 290 ou a GTX 780. O i5 de quarta geração, ele aguenta a R9 290 ou a GTX 780 e em jogo aguenta a R9 290X ou a GTX 780 Ti. Então o i5 ele tem mais aí para SLI ou Crossfire, ele acaba sendo melhor ainda que o FX 8350. Então o i5 já aguenta aí um SLI ou Crossfire de GTX 760 sem problemas. O FX 8350 acho que vai aguentar, mas sofrendo ali em jogos. Enquanto que o i7 de terceira ou quarta geração aguenta R9 290X ou a GTX 780 Ti para benchmark, essas coisas assim, que o processador atinge 100% de uso. Mas em jogos ele aguenta duas R9 290X ou duas GTX 780 Ti. Isso com esse jogo que eu falei, seria um gargalo mínimo aí. Tipo, a perda de FPS em jogo seria mínima. Você perderia, mas ali um overzinho mínimo, um overzinho que você faça ali já, digamos, resolveria. Enquanto que aí os primeiros valores que eu falei para benchmark e tudo mais, com 100% de uso do processador, ou seja, o processador atinge 100% de uso com o clock stock, o padrão, né? E começa a segurar a placa de vídeo. Isso vale para essa geração. Para a próxima geração das GTX 800 e R9 300 aí, ou R7 300, aí provavelmente vai, digamos, baixar uma numeração. Por exemplo, o FX 8350 aguenta em jogo até a GTX 780, então ele deve aguentar a GTX 870 ou a R9 380X aí. Porque normalmente eles aumentam a numeração, mas a numeração anterior, por exemplo, é difícil explicar isso. Na NVIDIA é mais fácil, vamos ver se eu consigo. A placa de vídeo top de linha de uma geração, a próxima é o desempenho uma abaixo da top de linha, praticamente igual. Por exemplo, a GTX 580, o desempenho é parecido aí com a GTX 670 e depois com a GTX 760. Assim, para vocês terem uma ideia aí do desempenho.
Eu vou deixar esse vídeo por aqui então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like, favoritem, se inscrevam aí no canal, por favor. Participem do sorteio aí que tá tendo. Se eu postei esse vídeo antes do sorteio, pode ter sido que o sorteio já tenha ocorrido e antes eu ter postado esse vídeo, pode ter sido que tenha sido adiado. Mas peço que se inscrevam no canal se vocês gostaram, assim eu posso continuar fazendo os vídeos aí para vocês. Então valeu aí pessoal por assistirem todo o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu aí pessoal.